Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e tornou visível. Sei que, quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto de meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria para que possamos compreender com maior profundidade tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Solange, você quer fazer a leitura para nós? Passo, claro. Muito bem. É lá no começo, né? Na Isso, página 43. exato. Vamos lá? Por favor. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes, mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente, se manifestando no meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos. Então, agora ele vai falar das características, né, do poder criativo. 1. A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Muito bem. 2. Vamos comentar um por um, Sim, vamos. porque quem está chegando está conhecendo agora, né? Alguém gostaria de fazer um comentário? Bem, na percepção do crescimento, a gente vê que tudo que nasce ou começa, na maioria das vezes começa pequeno, né? Um botão de flor, um feijão que a gente coloca lá no algodão molhado, né? Vai nascendo aquela raizinha e ele vai crescendo. Uma árvore, um pinheiro, né? Uma cegonha vai, né, crescer com o tempo. Vai passando meses e anos e continua crescendo. E a gente pode ver isso na gente mesmo, né? A gente há 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos atrás nasceu um bebezinho. Não que hoje a gente esteja maior, né, do que quando a gente tinha 18 ou 20 anos. A gente deve estar mesmo encolhendo até, né, por causa da idade. Mas houve uma evolução, né? O nosso envelhecimento é a ideia de um crescimento, né? O corpo foi crescendo, né, com o passar do tempo, e essa ideia do envelhecimento é um crescimento.
E tem o crescimento espiritual, não só um crescimento físico, né? O ser humano, a gente tem essa percepção. Em alguns animais também a gente vê, né? O cachorrinho, e ele começa a entender. É um crescimento espiritual, mental, físico, né? E então tudo que é vivo tem essa característica do crescimento. E esse crescimento, ele não é um crescimento aleatório. Quem produz esse crescimento é o que o Cristo fala que é o poder criativo inteligente se manifestando. Nós não crescemos porque nós queremos crescer. Uma planta não cresce porque ela quer crescer. Cresce porque isso é intrínseco dentro de todo ser vivo. Todos nós. Então aqui ele está falando sobre as 9 naturezas do poder criativo. E a primeira que ele traz é esse crescimento. Tudo cresce. O que eu acho mais incrível é que, assim, a gente não entende isso na sua profundidade. Parece que o que dá a entender é que você vai crescer. Tipo assim, ele deu um comando lá, né? Mas não é isso. Todas essas características, na verdade, são leis, né? Um parágrafo anterior ele explica isso aí. E são leis que governam toda a existência. Então, eu entendo que lei, quando se fala de lei, se fala de uma é uma ação contínua, ela não para, ela está em constante movimento, entendeu? Ela não para. É como o oxigênio. De onde vem o oxigênio, né? Então, ele está ali. Você está respirando aqui, você nem percebe que você está respirando, mas ele está ali. E todo dia, a todo momento, a todo instante, presente, agora, esse exato momento. Então, essas leis, essas características, que são, na verdade, leis do poder criativo, né, que é a mente universal, ela é constante. É por isso que enquanto uns estão morrendo, outros estão nascendo, né? Por quê? Porque é uma lei, ela está ali, ó. Então, a semente vai brotar e vai passar um tempinho, ela vai. Não, não é não. Ela vai constante, constante, constante. Por isso que ele deu. E eu lembro do exemplo da fé, né? Ele compara a fé a uma semente, né? Que tem ali na sua consciência, né? Ela tem toda a sabedoria que vai fazê-la crescer. Essa sabedoria é a vida, que é o fluxo ativo de consciência, né, que está na consciência universal. É o fluxo, não para, constante, 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 constante. Então, todas essas leis que nós vamos ler agora, né, vamos aprender, lembrem-se que está no fluxo da vida da consciência universal. Sempre, não para. Beleza? Então, eu queria acrescentar isso aí. Número 2. 2. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida
mas não o porquê. A mola mestra da função. Né? E essa alimentação e nutrição é para tudo, como ele fala, né? Todo ser vivo, através de recolher algum tipo de alimento para as plantas, né? Como sendo a luz do sol, a água, os nutrientes que tem na terra, né? Para nós, a alimentação, no geral, né? A água, a respiração, isso tudo nos alimenta e nutre, né? Mantém o corpo estável, crescendo, em desenvolvimento constante, como o Rodrigues falou, né? Constante. A planta também crescendo constantemente. O Roberto, Pois é. é, uma coisa que eu refleti sobre isso também foi assim, e agora falando da nutrição, precisamos dos alimentos, né, que são a- as coisas nutritivas que nos fazem crescer. E me veio assim, uma flor que parou de crescer, ela começou a sair um botãozinho para formar uma flor. E aquilo parou, alguma coisa está errada ali, né? Ou está faltando algum nutriente, ou está faltando simplesmente água, ou um pouquinho mais de terra. E eu vejo assim, passando para nós, né, para os humanos, o nosso crescimento deve ser até mais o espiritual, até a gente chegar à iluminação. Então, se eu vejo assim, a gente precisa de estar atento se eu tô, né, se eu estou crescendo para conseguir se iluminar. Tem a ver? Sim, totalmente. Nós temos um crescimento, né, que não é só físico, né, como o da planta. É, Mesmo o animal, né, ele tem um crescimento, lógico, se o animal está em convívio humano, a gente percebe isso, né? Cachorro, gato, passarinho, até peixe, a gente consegue uma comunicação com eles. Mas o ser uhum, humano, além, né, desse crescimento físico, tem esse crescimento espiritual, tem o crescimento intelectual. Né? Uma criança é, nasce analfabeta. uhum, Com o passar do tempo, a gente vai, sim, né, mostrando, educando. Pode falar. mas eu quero, eu acho que eu quis dar ênfase no nosso crescimento espiritual, porque eu posso crescer até a minha altura, porque depois também de uma certa altura você não cresce mais, né? Posso crescer culturalmente, de várias formas, mas para o ser humano, o principal que eu vejo é esse crescimento espiritual, porque um dia esse crescimento físico, vamos dizer assim, mesmo você nutrindo de alguma forma, vai acabar. Você Uhum. vai, né? Como é que fala? É, como é que fala, né? Não é morrer, não, quando. Como é que fala? Bom, a gente vai envelhecer, né? Vai chegar uma hora que Não, o corpo já não. A passagem, ela também. a passagem, é. E vamos continuar. Então, o mais importante é esse crescimento espiritual, né? Exatamente. Mesmo porque Cristo aqui mais para frente vai falar sobre É reencarnação. desencarnar. A palavra que eu queria falar era Desencarnar, desencarnar. isso. Vai deixar essa experiência terrena através desse corpo que a gente está hoje. Isso, é. Mas futuramente um próximo outro corpo para uma nova experiência para continuar esse Uhum, crescimento espiritual, né? é. Então, assim, dentro da evolução, tudo vai crescendo. Mesmo uma planta, provavelmente ela chega num estágio, né, de várias É, plantas, tem, depois aham. ela reencarna no mundo animal. Vários estágios, né, Uhum, em mundos animais, isso. seres animais, até que chega num determinado ponto. Se eu não me engano, o Espiritismo fala que para um animal, o último estágio dele, assim, ou os últimos estágios, é quando ele já habita com seres humanos, convive com seres humanos. Hum, Então, sei. sei lá, você pode ter 1.000 cabeças de gado, mas de repente tem lá uma vaca, um boi que você tem uma afinidade, ele está sempre perto, né? Quando você sai de manhã no pasto,
Ele tá ali, ele vai lá te cheirar, te lamber, ficar junto. Esse amor, né, que existe entre essa relação entre o humano e o animal, dá uma oportunidade para que esse animal possa também evoluir, transcender e entrar para um estágio de ser humano. É, Não sei se aqui no planeta Terra, não sei se um planeta em evolução, não sei como é. é. Vou azedar a E- sopa, hein? Oi? Vou azedar a sopa. É, baseado aí no que o Roberto falou, eu queria entender então, que você falou de animais, né, domésticos, né? Ou animais que convivem com pessoas, né? É, segundo o E no caso, Espiritismo, e no caso dos insetos, né, e animais que estão nos esgotos, né? Baratas, escorpiões, enfim. E aí? Eles estão também no ambiente doméstico, né? Os pernilongos. mas não Ah, recebem mas o eles estão amor, pro né? lado mal. É, Oi? Oi? eles não recebem o amor do ser humano, É, eles mas, vieram para atazanar o ser humano, né? Recebe só ódio. mas alguns desses, recebem só raiva, né? O pessoal quer dar chinelada, mas alguns É desses, porque a gente, né? Rápidos. mas lembra que Dizem que as Cristo, baratas são forma-pensamentos, né, da humanidade. então, Cristo fala, né? As pragas como o gafanhoto que comem a plantação, É. o próprio gafanhoto se tornou uma praga, mas de acordo com os pensamentos humanos. Então ele fala que, Ah, né, numa próxima evolução espiritual, não vai ter mais esse tipo de animais. E na Bíblia também o pessoal comenta sobre aquela coisa, né, do rio de leite e mel, onde o leão pasta junto com o carneiro, né? Então, Cristo também fala aqui na carta 7 sobre a agressividade dos animais. E ele diz que essa agressividade não é uma criação divina. Exato. É uma coisa egóica, né? E aí eu não sei explicar porque Cristo não fala sobre tá isso, né? bem. Como foi que começou essa coisa de um animal comer o outro? Mas se a gente vê bem os seres humanos, a gente hoje já não é mais antropófago. Um não come o outro, mas um destrói o outro. Um rouba o outro, um mata o outro, um tira por próprio egoísmo o que o outro tem para si próprio. Mas nessa evolução espiritual, nessa elevação espiritual, a gente já não vai mais fazer isso. Não tem mais, acredito que nós aqui não temos essa vontade, esse desejo egóico de tirar o que é do outro. Pelo contrário, nós estamos num progresso espiritual onde nós queremos dar para o outro para que ele cresça, para que ele se alimente, para que ele tenha proteção, cura, ensino, né? Mais para frente a gente vai entender melhor sobre essas características, né, do poder criativo. E nós, a nossa alma tem esse desejo, tem essa vontade de fazer isso não só por nós, não só pela nossa família, mas por todas as pessoas. Porque o entendimento de que todos nós somos, né, filhos desse mesmo Deus, extraído desse mesmo Deus. E Eu vou voltando levantar uma bandeira, eu vou levantar uma bandeira com as baratas. Quem gosta de barata? Alguém aqui gosta de barata? Não é um gosto, né? A barata ela está numa categoria muito difícil de se fazer esse tipo de julgamento, Fernando, tá? Então, eu, uma vez, pelo que todo mundo sabe, barata, todo mundo sai correndo, né? Todo mundo sai com chinelo, essas coisas todas, pula no banco, aquela coisa toda. Uma vez eu li alguma coisa que. Aí vem o poder criativo. Que se não existissem as baratas, o nosso planeta estava muito pior. Elas têm uma grande utilidade em se manter pelas bactérias que estão dentro do esgoto e evitam que o planeta se torne com mais doenças, vamos dizer assim.
É. Então, aí depois que eu li sobre isso, eu falei assim, vou começar a olhar a barata com outros olhos. Claro que eu não quero ela perto de mim, não. Não quero, que a gente quer, mas já não tem aquela, eu já não tenho aquela repulsa contra a barata. Eu já vejo ela que é um mal necessário dentro dos esgotos, né? Porque ela vive ali. Então, se ela não estivesse ali, nosso ambiente estava muito mais contaminado. Então, ela se torna um benefício para a população. Sei Então, não. Nem sonhei tudo. não, mas olha só, imagina só, Solange, elas se alimentam, é muita bactéria dentro do esgoto, né? É. A Mas por água isso que a passa ali gente não dentro. quer barata junto com a gente, né? Porque ela só come bactéria, como sujeira, e vem para cima dos alimentos da gente, ou em cima da Não, gente. aí Peraí, né? prolifera É, mais então, ainda, né? mas aí você, claro, você não vai querer que a barata esteja dentro da sua casa, dentro de você. Mas aquela raiva que eu tinha de barata, hoje eu não tenho mais. Eu a respeito. Fico ela lá no canto dela, eu no meu. Mas se uma É. barata Então, estiver em casa, a gente tenta não matar. Eu, pelo menos, eu tenho uma pá Ah, de eu mato. lixo que ela tem um cabo. Não é aquela pá pequenininha, então não vou ficar com a mão perto da barata. E eu procuro conversar com ela, porque ela é um ser que é... Então, Cristo fala aqui nas cartas, o homem e a formiga são extraídos da mesma fonte. Uma formiga não é mais ou menos do que um homem. Somos seres vivos, somos importantes, todos nós temos função, inclusive a barata. Então, se você pois é. puder recolher a barata de alguma forma, eu tenho um potinho de plástico, esse pote de maionese, é próprio para pegar inseto. Então, se tem uma mariposa, alguma coisa aqui em casa, eu não vou matar, não tem por que matar. Uma aranha, não importa. Eu vou lá, espera o bichinho pousar, pego ali com o pote, a hora que ele voa para dentro do pote eu tampo, levo lá para fora, abro o pote e ele sai. É uma forma de conviver com o planeta Terra. Porque o homem tem o hábito de matar tudo que se mexe. E É, não é bem assim. Você vê lá uma minhoca andando, você pisa na minhoca. Você vê uma formiga, pisa na formiga. Vê a barata, quer matar a barata. Vê o rato, quer matar o rato. Não tem necessidade disso. A gente não está em guerra. Então, faz parte, inclusive, da não violência. E aí é uma coisa que vai aprofundando cada vez mais. É lógico, não vou querer entrar aqui na questão do veganismo, inclusive. é. Mas, se Mas, você pensar bem, um extraterrestre poderia vir aqui na Terra e querer eliminar todo mundo, porque a gente é o que é, faz o que faz. E a gente então, tem uma Roberto, eu acho que consciência hoje, a gente tem a consciência hoje de que o homem faz muito mais mal para o planeta Terra do que os seres que existem no planeta Terra fazem mal para o homem. Então, né, se tem alguma espécie que deveria sair de cena, não são todos, mas são os que causam mal. O Mas homem é Cristo, o único animal que produz lixo. mas Cristo explica que o homem é que cria tudo que acontece no planeta. Porque De certa forma, a consciência, o poder criativo, ele criou, ele individualizou, né, todas as coisas, todas as coisas. Agora, o homem é o único que tem o poder de cocriar, porque ele faz isso através do pensamento, né, da mente e da emoção. Então, o que acontece no planeta, veja bem, a individualidade saiu da consciência, saiu no sentido de, só para a gente entender, né? Ela foi individualizada no ser humano. Ponto. Aí o ser humano começou a construir o planeta, porque tudo foi construído a partir da nossa consciência humana, nosso pensamento, certo? Então, Cristo diz que o que acontece no planeta é resultado do pensamento humano.
né? Inclusive as falhas, né, que acontecem no planeta, terremotos, tudo isso está relacionado Tanto é à que ele nossa. agora, nos anos 2000, né, deixou as cartas porque ele quer, nos próximos 2000 anos, que a humanidade entenda o que está acontecendo, passe pelo processo de reconstrução mental, né? Isso está na carta, isso está no texto complementar 12, né? Uma reestruturação mental para que o homem passe a fazer a coisa que é do poder criativo, né? Coisas boas, né? Coisas construtivas e não destrutivas, Exato. né? Para tudo, de Então, maneira então geral. não é, não são os outros seres. Os outros seres não têm esse poder criativo que tem o ser humano. Uhum. Eles sofrem o que nós, né, que a humanidade faz. Eles sofrem as consequências disso. Natureza de forma geral, né? Tudo de forma geral. Por isso a gente tem que ser mais amoroso. Por isso o amor incondicional. Não só entre os homens, mas mais para frente ele fala, né? O nosso amor pelas árvores, pelos animais. Não fazer mal a um outro ser, seja ele menor ou não. E os menores que nós são os animais, ou não, são os outros homens como nós. Porque tudo é consciência, né? Tudo é poder criativo. Tudo é Exatamente. individualização da consciência universal. Por Não isso, há E os diferença. vírus? Essa característica não tem diferença. Todos nós estamos no mesmo patamar. E os vírus? então, a criação do homem, os pensamentos errados, né? Pensamento Então, egóico, mas o, pensamento destrutivo. a gente tem que matar o vírus, né? Senão a gente morre. Então, mas Mas entende que essa é uma bola de neve, esse é um círculo vicioso negativo. Isso é uma entropia. Sim, sim, Mas é. você viu lá na carta, aqui na carta 1, bem no início, ele falar sobre o vírus HIV. Ele explica por que Vi. o vírus HIV, É. né? Foi Uhum, pelos excessos sexuais. Foi pelos excessos sexuais que o vírus apareceu. é. Então, Ó, tudo é a mente do ser humano que criou o vírus, certo? E a gente sabe que o organismo ele tem bactérias, né? Ele tem bactérias, ele tem milhões de Sim. bactérias, né? Que algumas estão ali, é, algumas habitam no corpo humano, né? Mas não se manifestam, a não ser Uhum, que haja uma baixa da imunidade, né? uhum, Então, mas Então, essa não, eu manifestação, acredito. Não é uma cadeia, então tudo que tem existe tem uma função. Tem uma função, não importa se é formiga, barata, homem, cobra, elefante, não importa, tem uma função. Agora, nós, com a nossa civilização, a gente mudou isso. No começo se convivia melhor com isso, não é? Eu tiro por um exemplo que eu vi quando eu fui agora a Mato Grosso, que esse meu amigo ele tem estufas que ele planta orgânico e estava dando uma praga que estava matando tudo. E ele não queria botar veneno, porque ele é muito zen, né? Não queria botar veneno. Aí chamou um engenheiro o cara veio de São Paulo. Aí quando o homem chegou lá, olhou e disse, solta as galinhas. As galinhas limpou tudinho e tudinho ficou bom de novo. Está vendo que é uma cadeia é, muito interessante. Ele não é botou verdade. nenhum inseticida. Antes Até ele nas não sabia, né? plantas. Ele tinha lá o galinheiro lá fechadinho, tudinho. Aí o engenheiro solta as galinhas. Ele soltou as galinhas, mas no instante elas limparam. Então tudo tem uma função. É, A gente não sabe qual, né? Só quando a gente necessita. Todas as bactérias nós temos dentro da gente, todas. Ela só aparece devido a alguma desorganização nossa, ou mental, ou alimentar, ou qualquer uma desse tipo. Aí ela aparece, mas elas estão dentro da gente, todas.
Porque tudo que tem na gente tem no planeta, tudo que tem no planeta tem na gente. Não é isso? Quer dizer, é o que eu estou. Eu fiquei pensando nas galinhas comendo a, é, os insetos que estavam É, acabando Alimentação. com as coisas, né? Porque eram muitas, 13 estufas, me deu uma praga nos tomates e tudo. E eu achei que foi muito agora, interessante. Botou as galinhas, elas não é, param. ô, Roberto, outra coisa assim sobre os animais que a gente estava falando, como que tem uns animais mais evoluídos. Você viu o vídeo de um cavalo que ele vai nos hospitais e chega perto da pessoa? Gente, eu fiquei assim, É, impressionada com aquele cavalo. Como é que pode, né? Ele vai passando no corredor e sabe onde ele vai entrar. Que intuição é essa? Eu acho isso muito divino, gente, não é não? é. Muito bonito, né? Impressionante, né? E você viu que ele não, quando ele sai do quarto, ele não dá as costas para o De paciente. ré, Sai de ré, incrível. Nossa, aquele cavalo ele já é iluminado, eu acho que ele já vai evoluir para. mais do que muita gente, né? Eu Nossa, acredito que é a muito consciência, mais. eu acredito que é a consciência divina se expressando para a gente. É, uma Pronto. coisa da Porque, espiritualidade, né? porque senão a gente nunca viria uma coisa dessa. Nunca É, enxergaria esse tipo de coisa. E existe. Aí, talvez a gente esteja enxergando melhor porque a gente está lendo esses livros. E isso Uhum. dá mais consciência, né? Porque é através desses ensinamentos que tem aqui, explicação que a gente melhora muita coisa. A gente entende muita coisa. E a Sim, consciência, o que a consciência universal quiser manifestar, ela não tem limites, né? Ela É, pode fazer o que quiser e ela pode usar o que ela quiser para fazer o que ela quiser. Então, se no reino dos céus, né, tudo será, tudo será uma maravilha, tudo será 100%, tudo será em harmonioso e tudo mais, então isso pode ser uma manifestação de par, né, uma degustação do reino dos céus, né? Não sei, a gente não sabe. com certeza. Agora eu queria só dizer um negócio para a Isabel tinha falado lá no início, né, sobre a encarnação, né, que você estava falando e tal, lá no início aquele assunto lá que você abordou. A planta quando ela é cortada, né, isso está nos textos complementares. A planta é cortada, Cristo diz que a vida naquela planta, ela começa a se esvair. Ela vai se esvaindo. Por isso que o tronco, a árvore resseca, né? A madeira resseca. Porque a vida que está naquela planta, ela vai se esvaindo com o passar do tempo. Quando ele fala da árvore, né? Que uma árvore é cortada e o tronco fica no solo. Exatamente. Baseado nesse exemplo, né? Eu entendo que o ser humano da mesma forma, só que o ser humano leva bem menos tempo para acontecer isso, né? Com certeza, é bem menos tempo. Mas eu já ouvi falar que o ser humano leva um tempo para um médico poder, né, dar o laudo, né, de morte real, né? Ele espera aí um tempo. Eu não lembro agora qual é o prazo que ele leva, porque a ciência entende que a vida ela não se esvai quando o corpo está inerte, né? Nos primeiros momentos, né? Por isso que eu estou falando que eu não lembro agora qual é o tempo, se é 15 minutos, se é 5 minutos, eu não lembro agora, né? Há casos de pessoas afogadas de 15, 30 minutos debaixo d'água que foram resgatadas e voltaram, né? Então, não sei, né? Varia muito, né?
Por isso que eu falo que depende de qual, de quanto aquela vida, de quanto aquele indivíduo, né, tem de consciência da vida. Eu penso dessa forma. Penso dessa forma. Quanto mais consciência ela tem da vida, mais tempo ela pode permanecer viva, mesmo, né, depois de um- um- depois da morte, né? Então, eu acho que nesse caso, para a gente fazer uma comparação entre uma árvore e um ser humano, porque assim, se a gente pensar no espírito, né? Nós temos uma essência, um espírito. E olhar o nosso corpo, quando eu morro, nesse exato momento, o espírito sai imediatamente, vamos dizer, desencarna. Mas o corpo físico, ele continua com aquele monte de micróbio, bactéria, vírus, né? Continua num tipo de funcionamento onde esses seres vão se alimentar uns dos outros, vão se alimentar da carne, a carne vai apodrecer, né? Tem todo um processo que pode demorar, acho que 3 anos. Mas uma ação de cadáver, pelo que eu já vi, são 3 anos para tirar o caixão, né, lá da onde ele foi enterrado, para ter só ossos e aí guardar num ossário. Mas também sei que tem casos de pessoas que tomou antibiótico durante muito tempo e com 3, 5 anos a pessoa não decompôs ainda. O corpo está ainda num processo muito lento de decomposição por conta dos antibióticos que ela tomou. Então tem que esperar, bota de novo lá, cimenta outra vez o túmulo da pessoa para esperar mais alguns anos para poder tirar os ossos. Então, assim, comparando com a árvore, porque, ó, um exemplo bem simples, uma cebola. A gente habitualmente guarda a cebola lá na gaveta da geladeira, né? Você cortar a cebola no meio e guardar de novo, bota ela dentro do saquinho, se você deixar uma semana, tem raiz e a cebola começa lá no meio, né? Subir aquela pontinha. Tá viva ainda. Não é que cortou a cebola no meio e matou a cebola, né? A vida ainda está ali. E se tiver um pouquinho de água ali na raiz, né? Se criar aquela umidade no saquinho, ela brota. A vida tá, né? A vida tá no ar aqui, a gente está respirando vida. Micróbios, vírus e bactérias, né? Pegar uma gripe. O que que é uma gripe? Tá no ar aí, um monte de bichinho. O nosso organismo não adoece quando a gente entra num ônibus, né? Cheio, metrô, e tem gente lá espirrando e tossindo. A gente não adoece porque o nosso organismo tá forte. Os micróbios que entram são combatidos, né? Tem uma guerra constante, se é que a gente pode chamar de guerra, né? Mas uma autodefesa, uma imunidade. Agora, uma baixa de imunidade, né? Uma tristeza, uma raiva, alguma coisa, pode criar um processo adoecedor do corpo por conta disso, né? Entra numa frequência com os vírus. Que o vírus ele vibra numa frequência, né, Celina? Um vírus que pode causar uma gripe, por exemplo, está numa frequência vibratória. Se a gente abaixar a nossa frequência, né, mental com pensamentos, a gente entrar nessa frequência, né, do vírus, a gente pode receber o vírus e desenvolver o vírus. E aí acontecer. Fala, Celina, abre o microfone. Não. É que todo mundo desapareceu, parou. Tenho, é, tem alguns fatos interessantes, e um deles é que recentemente algumas colocações que foram feitas numa canalização, ele explicita que tudo é eterno.
Nessa condição, nós somos seres que têm a capacidade da imortalidade do corpo físico. Essa imortalidade, ela é possível na medida em que nós conseguirmos superar algumas crenças limitantes. Então, o que é colocado lá é que nós somos co-criadores, nós criamos, nós temos capacidade de considerar qualquer realidade. Quando você acredita em algum nível que e à medida que o tempo passa, você vai ficar mais fraco. Nós fomos condicionados a acreditar que o envelhecimento gera sempre uma perda de função, de vitalidade, de força, e isso não é verdadeiro. Verdadeiro. Isso aí é. Não é. Então, assim, o que ele fala é que nós temos que trabalhar o que nossas crenças, o que a gente acredita, a gente manifesta. Então, a gente tem que tentar, de alguma maneira, trabalhar essas crenças. Então, assim, você pode viver muito séculos, como já ocorreu com algumas pessoas, como existem pessoas em vários lugares do mundo que estão com mais de uma centena de anos e são pessoas extremamente, assim, não é aparentemente saudável, eles são saudáveis, eles se mostram, eles são saudáveis. Então, assim, nós fomos condicionados a crer no envelhecimento, mas nós temos a possibilidade real de. Tem pessoas que têm 80 anos e elas continuam, fazem maratona, 92 anos, correm a maratona, estão completamente dispostas, porque elas não têm, acho que, determinados tipos de crenças que inviabilizariam a continuidade do corpo humano. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque, na verdade, como sementes da fonte, centelhas da consciência universal, nós temos a mesma capacidade de cocriar tudo ao nosso redor. Então, acreditar no envelhecimento é uma coisa que ele fala que é uma crença, porque nós temos a capacidade de modificar essa crença e viver muito tempo. Tanto que, e aí que vem aquela questão da saúde e da doença, que a maior parte não, todas as doenças, elas são provenientes de incongruências no nosso campo espiritual, mental e emocional. Emocional está sempre ligado a inflamações, ites. Então, quando a gente tem gastrite, rinite, todos os tipos de ites, nós temos problemas, e o câncer é o suprassumo do desequilíbrio do campo emocional. E aí, a nível mental, a gente tem as infecções. Então, tem outros processos, mas todas essas questões chegam ao nosso corpo e geram um distúrbio.
Se nós tivéssemos um consciência grande e não apenas consciência, transformarmos esse conhecimento que temos acerca de um processo em outros níveis mais sutis e que envolve a saúde do nosso corpo, é bastante interessante essa questão. Então, assim, da mesma maneira que quando inadvertidamente, eu me coloquei de uma maneira desagradável junto a Ana Lúcia de Alagoas. E aí, as rugas, nós não precisamos ter rugas. As rugas, elas existem no nosso corpo e os pés de galinha, o bigode chinês, é apenas por conta de processos energéticos. A gente acumula sujeira no nível sutil e que vão prejudicando e dificultando a energia fluir através das células do nosso rosto, por exemplo. Então, assim, quando a gente tem pensamentos muito negativos, essa energia negativa, ela vai se acumulando em determinadas regiões do nosso corpo. Então, existem pessoas, assim, que conseguem controlar esse tipo de pensamentos e emoções negativas e evitar essas energias negativas que se instalam e que vão gerando os pés de galinha e coisas assim. Quando a gente tem essa consciência, a gente pode tirar essa energia negativa e restaurar a beleza do rosto. Então, assim, a gente tem que pensar dentro desse processo de que estamos cocriando a nossa realidade. Então, também existe essa questão de que existem pessoas, seres muito santos e alguns mestres budistas e de outras religiões que estão preservados simplesmente assim, sem nenhuma feitiçaria. Não, nenhum aparato. Ele simplesmente faleceu e está conservado até hoje. Tem uma estátua de um grande mestre do budismo Zen, que está lá no Japão, e ele está lá desde há 2000 anos. Está lá, preservado dentro de uma cuba de cristal, não é cuba, uma caixa de cristal, e ele está em posição de lótus e está lá preservado o corpo, não sofreu alterações. Então, assim, tem outros mestres do budismo tibetano, no islamismo, mas especialmente aqueles que são santos, declarados santos, eles têm, igual Maria Bernadette, não é Maria Bernadette, tem aquela santa lá de Lourdes. Tem várias santas, assim, santos que estão preservados até hoje, porque é um nível, eu creio que é um nível de elevação da frequência dos corpos que permitem a eles a manutenção dessa aparência. Então, é só para colocar em discussão. No Quero livro ler, de Yogananda fala isso também. Fala, Rodrigues. para corroborar aqui o assunto, né? Eu quero ler aqui na página 88 dos textos complementares 12. O seguinte: você não precisa correr atrás da felicidade. Ele está falando aqui sobre
a vida mais abundante, né? Você não precisa correr atrás da felicidade, do sucesso, da realização de seus sonhos, da sua saúde, porque tudo isto já está dentro de você, gravado em seu interior pela fonte de ser, sua fonte de vida. Todas estas coisas que você tão sinceramente e corretamente anseia são suas. Elas não parecem ser suas, porque estas estão ocultas sob todas as suas estruturas mentais, crenças e opiniões, criadas e transmitidas pelos seus antepassados e pelos antepassados deles. Está na hora de você, assim como muitos de vocês que são capazes de empreender as ações necessárias, se lançarem em uma reestruturação completa do seu programa mental. Dispa-se dos mitos, fantasmas, medos, desesperanças, frustrações, angústias e acorde. Ponha-se de pé e perceba que tudo isso está na sua mente, originado de suas condições mentais, pessoais e livre-sidez. É isso. Nós É. não precisamos pensar que vamos envelhecer. Nós podemos continuar vivos totalmente bem, porque são crenças que foram colocadas em nós e nós acreditamos por N gerações. Então, agora é realmente desconstruir essas energias. Tanto que quando eu falei da cura prânica, do facelifting, na verdade é possível tirar todos esses defeitos do rosto, levantar a capa, aquele, não sei como vocês chamam. Pombo de Adão? Papada, A papa? papada, Você, a papada. É o lift? não, de Fátima, é muito importante que nós temos um corpo etérico que sustenta o físico. Ele envolve o nosso corpo etérico, nosso corpo físico. Este corpo etérico, ele é a cópia nossa. Só que com o tempo, ele vai caindo. Então, é possível aquelas pessoas com seios caídos, você tem que observar onde está energeticamente no corpo etérico, que é a nossa. E aí você vai e manda um comando com as mãos, você observa onde que está essa energia dos seios e vai, levanta, 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 levanta. Você é capaz de restaurar a altura exata dos seios, da papada, de tudo. É como se você conseguisse trabalhar essas coisas, é entender esses processos. Então, a gente não precisa envelhecer. A gente tem que ter consciência de que está tudo em nós. A gente só precisa tirar as sujeiras. Dá até para criar, dá até para montar uma clínica estética, né? Tem Aí, clínica de cura prânica fazendo facelifting e body sculpting. Assim, eu tive umas pessoas que eu tratei, mas é porque não sei porque eu não quis. Na verdade, é possível. A mestre Marilag, ela era capaz de, assim, no curso dela, fazer com que todas as pessoas ajustassem o corpo etérico delas e ela distribuía roupas assim de números menores. Se alguém chegasse com 48, ela saía de lá com 44. Era simplesmente ajustar a energia do corpo ao físico. Então, todos, assim, emagreciam
aumentavam o seio, e é isso. Então, assim, E sem bisturi, né, Celina? isso, você não precisa de bisturi. Tudo está no ajuste do seu corpo etérico. Até eu quero. Mas pode, não, se você quiser, a gente Hum. faz. Quero perder um pouquinho de barriga e ficar mais sarado. Ah, você vai ver, dá para fazer. Tem uma técnica específica para fazer body sculpting, para ajustar a cintura. Eu tive pessoas que diminuíram, eram duas senhoras. Uma delas é dona de uma cerâmica em Rio Claro e ela era obesa. Ela conseguiu diminuir 2 números da calça. E assim, ajustar mesmo, é ajuste do corpo etérico. Então, assim, a gente tem que começar a Hum, pensar de uma forma mais ampla, hum. Você está porque fazendo isso, Celina? eu, Online? não, É escrito agora pode ser. as pessoas, eu não tenho pessoas pedindo isso, mas se tiver, eu faço. Opa! Vou pensar no assunto, hein? Olha, o Zap Não, já já vai começar a bombar. mas dá. Uhum. É uma questão de técnica e de saber esse segredo, ter consciência desse aspecto que é o corpo etérico, ele é modificável, ele é moldável, flexível. Agora, é uma coisa interessante, outro dado. Eu fui adquirindo algumas habilidades e, assim, quando eu aprendi a técnica de fazer o facelifting, eu fazia no corpo físico, mas às vezes, para uma pessoa, eu consegui observar isso no corpo emocional e mental dela. Então, a profundidade que eu consegui fazer a limpeza dessas energias que a gente retém em partes do rosto, por conta das nossas incongruências emocionais e mentais, ela, eu, ela é de São Carlos. Ela saiu sem nenhuma ruga. E assim, ela é uma pessoa que tinha 56 anos, assim, estava bastante muito com marcas de expressão. E foi muito interessante porque existem as sujeiras do corpo etérico, mental e emocional e mental. Então, a capacidade de você chegar a um nível de interação com esses corpos mais sutis, porque cada um tem uma oitava de frequência mais alta do que o outro, né? Então, foi assim, mas eu demorei 4 horas. Mas assim, foi interessante, porque dá para fazer algumas coisas interessantes assim. Leva algum tempo, né? Mas é interessante, assim. Muito bem. Vamos ler mais um sobre a cura, depois a gente encerra, deixa para amanhã. 3. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. E é muito interessante a gente observar, né? Porque se a gente for olhar aí na história, né, para trás, não existia remédio.
há muito tempo atrás, né? Assim como no reino animal. A cura existe no reino animal, mas também não são todos os animais que tomam medicação. Então, como que isso acontece, né? Acontece porque o poder criativo está dentro de cada ser vivo. É uma inteligência, né? Assim como Cristo fala sobre a membrana da célula, que escolhe o alimento e que depois expele o detrito que não mais interessa, o processo de cura também está dentro de cada ser vivo, tanto numa planta, né, quanto no animal, quanto no ser humano. É um processo natural, a natureza do poder criativo. E é muito bonito, a gente mesmo muitas vezes, né, pelo nosso próprio poder criativo, a gente pode se curar de algumas doenças, né, mais simples, aí você pode se curar de um resfriado, né, sem precisar ficar tomando medicação. Porque é do corpo, e não é o corpo inteiro que adoece também, né? É uma parte do corpo. Às vezes um órgão, né, tá lá o nosso sistema respiratório, tá com tosse, tá com alguma coisa, mas não é o corpo todo que adoeceu. É só uma parte, né? É muito interessante, muito bonito da gente observar tudo isso, né, nos seres vivos. Muito bem, a gente já está com 1 hora de reunião. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Deixamos o número 4 em diante para amanhã. Então, muito bem. Ótima noite a todos. Bom descanso. Boa noite Amanhã Boa tem noite. mais. a todos. Bom descanso. Amanhã. Tchau. Tchau. Até amanhã.